Vamos ler um verso em 1 Pedro, capítulo 2. Verso 11. 1 Pedro 2, verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Senhor, te louvamos por tua palavra tão penetrante, te louvamos por teu zelo em falar aos nossos corações. Tu és tão maravilhoso, tão cuidadoso. Nós somos tão tardios, Senhor, em ouvir. Nós suplicamos que o Senhor use a tua palavra para desimpedir os nossos ouvidos e corações, para realmente o Senhor nos ajudar a nos livrarmos de todo o peso e de pecado que tenazmente nos assediam, para corrermos a carreira com desenvoltura, Senhor. Obrigado porque neste caminho, nesta jornada, o Senhor não nos deixou sós, mas o Senhor tem falado aos nossos corações. Então nós apresentamos ao Senhor mais este tempo e suplicamos que o Senhor siga falando aos nossos corações. Senhor, o que ainda resta para que o Senhor fale aos nossos corações? Fala conosco. Nós queremos ouvir diretamente da tua boca a tua palavra, como aquela afiada espada de 2 gumes que penetra e divide e edifica para o Senhor vidas fortes, vidas que te honrem. Então nós nos apresentamos para nos expor mais uma vez à tua palavra, assim confiados em toda a provisão do Senhor, em todos os aspectos. Senhor, nos assiste, para que nada se perca daquilo que o Senhor nos tem confiado. Nós oramos pela palavra a ser liberada, mas também pelo que o Senhor já nos deu, confiados no doce nome de Jesus. Amém. Nós estivemos ontem pela manhã repartindo algo com os irmãos dentro desse assunto maior, digamos assim, da jornada de Abraão desde Ur até Moriá, e reforçamos aos irmãos que uma das abordagens que pode ser feita a respeito dessa jornada é que a vida de Abraão foi marcada por uma maneira muito peculiar. Ele deixou um estilo de vida para que então pudesse seguir ao Senhor. E nesta vida houve uma marca distintiva na maneira com que Abraão amadureceu, na maneira com que ele progrediu. E nós então destacamos para os irmãos que isso é visto nos altares
que Abraão levantou, mas também no fato de ter habitado em tendas em terra alheia, de ser um peregrino, compreender que seu alvo, seu único alvo, deveria ser o Senhor. Então o Senhor chama Abraão para essa jornada marcada por altar e tenda. Então nós vimos que esse altar aponta para aquilo que foi realizado pelo nosso Senhor, objetivamente na cruz do Calvário, é a base para que nós aprendamos no caminho o quanto significa uma vida de intimidade com Deus. Ela não foi decidida por você e por mim, nós não decidimos encontrar o Senhor, pelo contrário, Ele nos achou. Nós estávamos perdidos e fomos achados. E então o Senhor naquela cruz nos escolheu. Então objetivamente tratou com tudo que impedia nossa amizade com Ele. Então abriu um caminho de comunhão, abriu um caminho de relacionamento para que nós pudéssemos adorá-lo. Então, de forma objetiva, a cruz aponta para essa obra que possibilitou então que Deus, no seu Filho, tivesse para si um reino de sacerdotes, um povo exclusivamente seu, separado, zeloso de boas obras. Mas também, irmãos, nós vimos que esta cruz, ela tem aspectos subjetivos, relacionados à nossa experiência, e a cruz nas nossas vidas. Então a isso nós chamamos de caminho da cruz. E esse caminho então na vida de Abraão é marcado por altar e tenda. O altar evidenciando uma vida de consagração, cada vez maior. Abraão se consagrou e se consagrou e se consagrou. Abraão não teve uma experiência inicial com o Senhor e saudosamente passou sua vida olhando para trás. Ah, como foram bons aqueles primeiros dias. Ah, como era bom aquele grupo de irmãos com quem eu me reunia. Ah, como era singelo o que o Senhor nos deu naqueles dias. Mas irmão, Abraão avançou de altar em altar para as grandezas de Deus, para que então sua adoração fosse maior e maior, e não tivesse fim no seu saudosismo e nos seus olhos voltados para trás. Mas o Senhor levou Abraão a compreender que a vida cristã não é uma vida de coisas passadas, mas é deixando as coisas que ficam para trás. E vamos nos lembrar aqui, que quando Paulo disse isso, ele sim estava falando de algumas coisas que ele não gostava de se lembrar. Ele estava sim deixando para trás o fato de ter perseguido a igreja de Deus. Ele estava deixando muitas coisas difíceis, que eu e você, certamente, temos muitas delas que nós deixamos para trás. Alguns não. Alguns, emocionalmente ainda necessitados de ajustes, vivem a mazela e o caos de manterem seus corações voltados para o passado, cheios de coisas do passado, e então que permanecem gerando ressentimentos, mágoas. Mas o apóstolo Paulo deixava essas coisas para trás. Mas não só isso, irmão, certamente aí ele deixou muitos sucessos para trás também. Você sabe que o apóstolo Paulo, na sua peregrinação com Deus, ele foi usado tão tremendamente que ele entrava em cidades ímpias, pagãs, contrárias a Deus, e quando ele saía, ele deixava um testemunho do Senhor, uma assembleia.
Então, tantos sucessos, mas também tantas coisas que ele certamente não queria se lembrar. Mas ele diz que uma coisa ele fazia, deixava tudo isso para trás e avançava para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, sabe, nós somos tão complicados, nós complicamos tanto a vida, não é assim? Nós temos tantos alvos, nós temos tantos sonhos, tantos desejos, tantos amores, mas graças ao Senhor por seu trabalhar em nós com o objetivo de resumir as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude para que nós sejamos levados a compreender algumas colocações tão pontuais e tão penetrantes do Senhor mesmo. Por exemplo, você se lembra que no Sermão do Monte o Senhor disse assim: não acumuleis. Será que nós compreendemos o que significa isso, irmãos? Será que isso não foi uma das lições que o Abraão precisou compreender? Será que o nosso camelo não está muito pesado? Será que nós já compreendemos o que é uma vida de peregrinação? Que nós somos peregrinos e forasteiros? Será que nós já entendemos o que o Senhor quis dizer quando falou aquela parábola do joio e do trigo? E disse, e usou essas duas plantas para explicar como o joio então cresce e amadurece, e também o trigo. Então nós sabemos que o trigo, quanto mais ele cresce, mais curvado ele fica, e mais as suas raízes se soltam da terra. Tão interessante. Será que nós já compreendemos isso? Ou será que não? O Espírito Santo tem falado aos nossos corações a respeito de desprender, e as nossas mãos estão assim, agarrando. Nossa história é como a história de Jacó naquele início. Tudo que Jacó podia agarrar, ele agarrava. Um agarrador, um suplantador, esse era Jacó. Mas o Espírito Santo tem nos falado, para que então nossas vidas sejam desprendidas. Nós acabamos de ler aí o texto de Pedro, que nos encoraja a vivermos uma vida, com palavras simples, irmão, uma vida separada do mundo. Porque uma vida consagrada a Deus e misturada com o mundo é algo impossível. É uma incoerência completa. Como é possível consagrar-se a Deus sem separar-se para Deus? Não é possível. Todos os grandes homens de Deus na palavra e também ao longo da história da igreja, que foram homens consagrados a Deus, eles viveram vidas santas. Eles viveram vidas consagradas, devotadas ao Senhor. Vidas de intimidade. Aprenderam a ter prazer em Deus. Aprenderam a desfrutar de alegria em Deus. Sabe, meu irmão, nós temos tantas questões a apresentarmos ao Senhor nesse assunto. Porque será que nossos filhos, eles têm visto em nós uma vida simples de prazer em Deus? Será que é isso que eles veem? Será que se pudéssemos perguntar aos nossos filhos qual é o testemunho que nossas vidas dão, a resposta deles seria:
meu pai e minha mãe se alegram em Deus. Será que é essa a resposta com relação às nossas vidas? Ou será que nossas alegrias são tantas, que durante a vida nós passamos por muitas paixões? No momento agora, nós nos apaixonamos por bicicleta. E aí então nós gastamos tudo e todas as energias com bicicleta. Mas daqui a pouco muda, porque a nossa necessidade de agarrar algo, ela é tão intensa que o nosso coração parece um buraco negro. Então muda a paixão. E nós agora temos uma outra paixão. Então agora não é mais bicicleta, é sei lá o quê. Então nós somos identificados como aqueles apaixonados por isso, por aquilo ou por qualquer outra coisa. Mas nós não somos identificados como aqueles que amam Deus, e somente Deus. Nós sabemos que na história da igreja muitos homens foram identificados assim. Foram identificados assim, como aqueles que amam a Deus, aprenderam a amar somente a Deus. Então a tenda vai mostrar para nós que Abraão aprendeu a ter as suas raízes desprendidas dessa terra, a ter e a segurar, e até o último altar ele aprendeu lições sobre isso, a segurar aquilo que o Senhor tem nos dado, porque Ele é generoso. Abraão aprendeu a segurar com mão leve, porque a sua mão estava agarrada em Isaac, mas o Senhor precisou abrir a mão de Abraão. Então Abraão precisou compreender que Isaac era para ser segurado com mão leve, e que a única coisa, ou a única pessoa a qual ele devia se agarrar, era Deus, somente Deus. Então que lições são essas para nós? As lições daqueles peregrinos, que são chamados a viver de forma simples. Porque, irmão, talvez a nota mais excelente da tenda seja simplicidade. A nota mais excelente relacionada à tenda de Abraão seja simplicidade. E aqui, irmão, gostaria de ser muito aplicado com os irmãos. Nós sabemos que a maioria dos irmãos aqui vivem em grandes cidades. Parece que quanto maior a coisa, mais tumultuada ela é, mais opções, mais oportunidades, mais demandam mais de nós. E nós sabemos que a questão não é geográfica, porque se fosse geográfica, então todos os cristãos deveriam que viver em cidades pequenas. Mas nós sabemos que a questão é interior. É uma simplificação do coração, é um coração dividido que precisa ser integral. É a isso que o Senhor tem nos chamado. Um coração integral, um coração que tem um único alvo, uma única paixão. Será que somos reconhecidos assim, irmão? Ou nós ainda somos reconhecidos por aquelas paixões ligadas ao mundo, ou às coisas que nós gostamos? Se somos, é uma evidência de que na nossa peregrinação, ainda tem coisas que precisam ser tratadas no nosso coração. Abraão é chamado para essa vida de simplicidade. Sabe por quê, irmão? Porque simplicidade gera harmonia, equilíbrio.
Nós vivemos numa sociedade cheia de duplicidade, de divisão no coração. E sabe o que o coração dividido ou a duplicidade gera? Ansiedade e medo. Então essa é a marca da sociedade que nós vivemos. Por quê? Porque o pecado tornou o coração do homem independente de Deus. Então o homem passa a ter muitos alvos, a desejar muitas coisas. Antes, ele foi chamado para aquela comunhão com Deus na viração do dia. Só Deus, somente Deus. Depois ele passou a perceber muitas coisas, por causa do pecado. Então, o Senhor, desde então, passou a trabalhar e trabalhar e trabalhar nos seus chamados, para que eles então tenham seus corações conduzidos a uma vida integral. O Salmo 119 tem um versículo tão maravilhoso que eu gostaria de ler com você. Salmo 119. Lembre-se que esse é o Salmo da palavra, irmão. Então veja que versículo lindo. Salmo 119, verso 113. O Salmo da palavra, e olha que verso. Salmo 119, verso 113. Aborreço a duplicidade. Aborreço a duplicidade. Porém, amo a tua lei. Que maravilhoso nós vermos no Salmo da palavra que a duplicidade dos nossos corações, ela será tratada por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai equilibrar e trazer integralidade para o nosso ser. Nós sermos aqueles íntegros de coração, um coração todo para Deus. Se nós fizéssemos uma pergunta aqui, quem deseja um coração íntegro diante de Deus? Eu tenho certeza que todos nós levantaríamos a mão. Mas nós sabemos que isso demanda um trabalhar de Deus e uma resposta, um sim do seu coração e do meu. Então, irmão, o que eu tenho de boa notícia para você é que Deus tem desejado tornar seu coração inteiro para Ele. Mas Ele está aguardando uma resposta sua e minha. Ele aguarda um sim, Senhor. Sim, é isso que nós desejamos. O Salmo 73 tem um verso muito precioso. Nós, inclusive, há um cântico sobre esses versos, os versos 25, 26 do Salmo 73, que apontam também para essa integralidade. Veja como o salmista Asaf resume isso no Salmo 73, versos 25 e 26. Ele diz assim: quem mais tenho eu no céu? Irmão, que pergunta sondadora. Responda a essa pergunta diante do teu Senhor. Quem mais tenho eu no céu? Mas veja que a pergunta não é só nesse âmbito, porque nós podemos dizer sim, eu tenho no céu o meu Senhor. Mas o salmista segue e diz assim: e não há outro em quem eu tenha prazer na terra. Não é impressionante? Quem mais tenho eu nos céus? Parece que até essa metade da pergunta nós respondemos bem. Mas na terra não há quem eu me compraza além de ti. Não há outro em quem eu tenha prazer além de ti. Esse é um resumo de uma vida integral, simples, tão simples, mas nós complicamos tanto as coisas. E ele continua:
ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Ainda que desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança, minha porção, minha herança para sempre. Salmo 73. Agora, sobre essa questão da simplicidade, irmãos, algumas notas apenas para nós considerarmos e não avançarmos tanto tempo. Simplicidade fala de uma vida separada para Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele vai dizer algo muito cheio de significado para aqueles que o Senhor resgatou. Ele vai dizer assim, em Gálatas 6, que ele compreendia que ele foi crucificado para o mundo, que naquilo que o Senhor realizou, ele foi unido a Cristo naquela cruz, e ele foi crucificado para o mundo. Mas não só isso, ele diz, e o mundo foi crucificado para mim. Então, para que nós avancemos no que se refere a uma vida simples, nós precisamos adentrar essa esfera de experiência. E aí, meu irmão, nessa esfera, em outras palavras, o que Paulo tem a nos dizer é que um homem crucificado para o mundo acabou. Ele está crucificado para o mundo, e o mundo também está crucificado para mim. Gálatas 6,14 é o verso. Agora, é tão significativo que essa relação de simplicidade e um coração inteiro para Deus nos desafia em questões que tocam as motivações e os desejos do nosso coração. O que nós temos amado mais? Ou atrás do que nós temos corrido? Irmão, quando você acorda, qual é a primeira coisa que vem no teu pensamento? Quando você se deita, como está o seu coração? A quem os seus pensamentos se voltam? Porque nós precisamos de ser muito práticos aqui. Uma vida simples. Agora, irmão, nós temos acumulado, ajuntado coisas, e essas coisas demandam tempo, e esse tempo demanda trabalho, porque senão nós não conseguimos adquirir as coisas, e então nós nos envolvemos, e o Senhor deseja que a nossa vida seja resumida. Agora, se nós não compreendermos que fomos crucificados e que esse mundo também está crucificado para nós, então nós iremos correr atrás. E aquelas duas abordagens tão certeiras sobre o mundo que João faz, elas serão uma pedra no nosso calcanhar. João diz assim, duas coisas, ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tudo que há no mundo, eles pleitearão no seu coração contra Deus. Então, que o Senhor possa encontrar lugar nos nossos corações para que Ele possa ir resumindo. Coisas vão sendo descartadas, livrando-nos de todo peso. Agora eu preciso te perguntar, irmão, você tem estado sobrecarregado, cansado, desanimado? Mas nós não fomos chamados para isso. Parece que nós que deveríamos testemunhar alegria, encorajamento, disposição, ânimo, testemunhamos o contrário muitas vezes. Um cansaço que é paralisador,
um envolvimento com tantos cuidados, que as preocupações parecem que sufocam o que nós ouvimos. Você se lembra que na parábola do semeador, ela foi lançada em um tipo de solo em que, junto com a palavra, cresceram os espinhos. E nós sabemos, o nosso Senhor nos explica o que são esses espinhos. Ele diz que esses espinhos são os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, tantas coisas que vão crescendo junto com a palavra. Irmão, será que nós temos tido consciência disso? Nós temos recebido a palavra, junto com a palavra podem estar crescendo espinhos. Esses espinhos, qual é o resultado de espinhos no solo do nosso coração? Qual é o resultado de uma vida cheia de preocupações? Qual é o resultado de um coração dividido? Espinhos que crescem junto com a palavra, e o final disso é sufocam a palavra. Recebem a palavra com alegria, mas ela não tem condições de crescer, porque os espinhos sufocam a palavra, e nunca nós vemos frutos. São aqueles irmãos e famílias durante muito tempo, palavras e mais palavras, conferências e mais conferências, e a palavra sendo sufocada, porque o coração está dividido. Deixe-me te dizer uma coisa, irmão: coração dividido é algo que não será tratado no dia em que o Senhor voltar, como se num piscar de olhos o nosso coração dividido fosse tornado integral. Coração dividido é algo que precisa ser tratado hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Coração dividido é tratado hoje. E de que maneira? Qual é o convite do Senhor? Uma vida de altar e tenda, uma vida de simplicidade. Nós precisamos aprender a resumir. Sabe, irmão, nós olhamos em face da simplicidade, aqui nessa questão da simplicidade, nós precisamos compreender que Deus, isso foi lembrado aqui pelo nosso irmão, que Deus não revela os seus segredos àqueles que estão envolvidos com o mundo, mas àqueles que estão separados do mundo. Nós vemos isso lá, Abraão e Ló. Ló estava tão envolvido naquele ambiente maior, Abraão sozinho na sua tenda. Irmão, aquela tenda realmente tem tantas lições ali. Você viu que o texto do capítulo 18 começa dizendo que Abraão estava de forma simples na porta da sua tenda, no maior calor do dia, porque Abraão tinha disposição, Abraão tinha uma posição adequada em relação à sua tenda. Ele estava ocupando a porta, irmão, ele sabia bem a respeito da sua tenda. Ele tinha, da parte de Deus, uma responsabilidade em relação à sua tenda. Ele não estava distraído, ele não estava enchendo a tenda de coisas inadequadas, mas aquela tenda era um lugar aprazível para Deus. Ele já havia deixado muitas coisas para trás. Era um lugar tão aprazível que o Senhor permitiu então que ele, Abraão, e a sua tenda o servissem. E aquela tenda fala tanto a respeito do que o Senhor deseja para nós. Sabe por quê, irmão? Deixe-me destacar 4 coisas que são evidentes naquela tenda. Volte aí a Gênesis 18 e veja isso. Abraão estava na porta da tenda, e eu queria destacar para você que na simplicidade de Abraão, esse servo pôde ser
visto, haviam marcas na sua vida, e 4 marcas muito significativas. Primeiro, Abraão tinha, segundo o verso 4, percepção espiritual. Ele não ficou atabalhoado e sem saber o que fazer quando o Senhor se fez presente na sua vida. E isso é marca de um coração integral, de comunhão e consagração para Deus. Quantas vezes nós, por causa de um coração dividido, cheio de muitos alvos, nós não sabemos perceber as notas e movimentos do Senhor entre nós. Mas Abraão pôde perceber, como aquele servo fiel, porque ele jamais perdeu a reverência, porque intimidade com Deus leva à reverência. Então esse servo tinha percepção espiritual, e isso é uma marca de um coração simples. Segunda marca, o verso 6 vai dizer aí para nós que Abraão se apressou. Essa é uma outra característica do servo, é uma outra nota do coração simples, daquele que tem um só alvo. A disposição e a pressa, vamos colocar essa palavra entre aspas, de Abraão estava para com Deus. Irmão, essa é uma marca do servo de Deus. Você se lembra que em Marcos, se você estudar o Evangelho de Marcos, ele vai nos apresentar o servo, com S maiúsculo. Ele vai nos apresentar o Senhor Jesus, o Rei que é servo, em Marcos. E em Marcos você vai ver muitas expressões ligadas ao servo, que aparecem muitas vezes. E elas aparecem assim, se você quiser se dedicar a ler o Evangelho de Marcos, anote as palavras ligadas ao servo, que são as seguintes. Você vai ver a expressão logo. E logo o Senhor, nas suas ações descritas no Evangelho de Marcos, vai aparecer a palavra logo. E logo o Senhor foi para aqui, logo o Senhor se levantou e foi para lá, e logo ou prontamente. É uma outra palavra que vai aparecer lá. Por quê? Porque o servo, ele está pronto a atender as determinações do seu Senhor. Mas sabe qual é o problema de um coração dividido, irmão? É que nós olhamos para muitas coisas e nós perdemos de vista as mãos do nosso Senhor. Então nossos corações não estão prontos, disponíveis para Ele, como o coração de Abraão estava. Então essa tenda do capítulo 18, a tenda do peregrino em Manre, fala tanto para nós a respeito de um coração integral. Mais uma marca, versículo 6 vai apresentar para nós a hospitalidade de Abraão. Abraão tinha um coração hospitaleiro, disposto, é outra marca de um coração inteiro para Deus. Abraão tinha a marca da hospitalidade, ele estava pronto a receber o Senhor. Irmão, você se lembra que o Senhor foi a uma casa descrita nos evangelhos, e ele fez visitas específicas a uma casa, o lar de Betânia. O Senhor tinha muito prazer naquela casa, porque se você observar a primeira visita do Senhor àquela casa, vai ser dito para nós que Marta e Maria hospedaram, receberam o Senhor na sua casa. O Senhor ordenou muitas coisas ali, mas Ele encontrou corações com portas abertas. Não haviam recantos do coração que não estavam voltados para o Senhor. E essa é uma terceira marca do servo Abraão e do coração integral de Abraão: hospitalidade. E nós então ouvimos
o apóstolo Paulo nos encorajar a sermos em tudo hospitaleiros, a sermos aqueles que dispõem nossos corações para receber, porque essa é uma marca do servo de Deus. Agora, irmãos, por que essa é uma marca do servo e do coração inteiro? E muitas vezes isso não é visto em nós, porque nós temos muitas coisas a esconder, e quando a intimidade do nosso coração é aberta, muitas coisas que nós nos envergonhamos serão vistas. Que o Senhor nos livre de uma vida dividida e um coração dividido. A quarta marca aí de Abraão, que fica evidente nessa visita, é que aquela tenda simples. Veja que o Abraão recebeu o Senhor embaixo de uma árvore, não é? Possivelmente ele estendeu um paninho ali, preparou tudo ali para que eles comessem, tudo tão simples, não é, irmão? Nós somos tão sofisticados, não é? Mas de forma simples o Abraão recebeu, porque a quarta marca daquela tenda é que Abraão tinha o desejo de honrar a Deus. Ele simplesmente buscava honrar a Deus, e então o Senhor foi recebido de forma tão simples, mas o Senhor foi honrado, porque tudo naquela tenda estava disponível para Deus. Seguindo um pouco mais, nós podemos até nos acomodar na nossa caminhada, na nossa jornada, mas o Senhor tem nos chamado para que essa peregrinação, ela seja uma peregrinação consistente, que avance. Então aqui eu gostaria de abrir com você em Hebreus capítulo 11 e destacar para você 5 atitudes do peregrino conforme descritas aí em Hebreus capítulo 11. Vamos observar algo nos versos de 13 a 16. E veja que nós temos aí 5 atitudes dos peregrinos. Verso 13, irmão, inicia assim: todos estes, você sabe que desde o verso 8 está então sendo falado de Abraão, e dessa vida de peregrino, essa vida de habitação em tendas, essa vida de aguardar a cidade que tem fundamentos, essa vida de raízes desprendidas desse mundo. Essa então é a vida de Abraão. Então no verso 13 ele diz assim: todos estes, ele vai fazer como que uma descrição da filosofia de vida dos santos do Velho Testamento, agora a partir do verso 13. Então ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. A primeira coisa, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer para você: vendo-as. A primeira marca ou atitude do peregrino é que o peregrino é alguém que vê além do natural, irmão. O peregrino é alguém que contempla algo além do natural. Você se lembra de Davi, quando ainda jovem, ele foi levar um presente naquele campo de guerra, uma provisão que seu pai havia enviado, e ele foi àquele campo de guerra, ainda um menino, um jovem, e eles estavam naquela batalha, frente a frente com os filisteus, e os filisteus, através de Golias, estavam afrontando o exército do Senhor, e Davi, que tinha um coração simples, Davi que tinha um coração resumido, Davi que tinha um coração voltado para Deus. E qual marca eu quero destacar aqui? Davi via algo que ninguém estava vendo. Quando ele chega naquele campo, todos estavam vendo apenas Golias, um gigante enorme, 3 metros de altura. Só a couraça que Golias carregava pesava 70 quilos.
um homem de guerra, um especialista na guerra. Todos os israelitas estavam vendo só isso e tremendo de medo. Um enorme gigante. Mas o franzino Davi chegou naquele campo de batalha. E o que Davi viu, irmão? Essa é a pergunta, porque os peregrinos veem além do natural, porque senão eles nunca viverão uma vida que mira uma pátria que virá. Eles nunca viverão com um maranata nos seus corações. Você compreende, irmão? Então Davi, ele viu o que ninguém viu. Então ele resume isso assim: quem esse filisteu pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmão, como só Davi pôde ver isso? Porque Davi tinha um coração simples. Aquela situação era tão complicada. Eles estavam ali tentando traçar uma estratégia, mas tomados pelo medo, porque a duplicidade gera ansiedade e medo. O povo de Israel estava cheio de medo, mas Davi apresentou o seu coração simples. E o que ele viu? Esse gigante está afrontando os exércitos do Deus vivo. Ou seja, o problema aqui não é entre Davi e Golias propriamente. O problema aqui é entre Golias e o Senhor dos exércitos. Então Davi contemplou, vendo-as. Mas seguindo um pouco mais, esse é um primeiro aspecto, uma primeira marca. Ele via aquilo que ninguém vê. É por isso que Paulo, quando diz que prosseguia para o alvo, será que Paulo estava enxergando algo que ninguém estava vendo? Será que Paulo, quando foi descrever sua caminhada, sua peregrinação para Timóteo, na sua última carta, 2 Timóteo, então Paulo já velho, um homem velho, irmão, que não tinha nada, ele só tinha uma capa e alguns pergaminhos. Você já pensou, irmão, o que significa uma vida simples? Você já pensou que nosso Senhor Jesus, quando foi se referir à sua vida, e a sua vida tão separada deste mundo, em todos os aspectos, e tão simples, ele diz assim: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então o apóstolo Paulo vai descrever isso, que ele na sua jornada adquiriu de semelhança com o Senhor dele. Então ele diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então agora ele vai falar de algo que ele vislumbrava, que ele via, e que possivelmente muitos não viram, e hoje no meio do povo de Deus muitos não veem, porque vivem como se as coisas fossem resumidas apenas a essa vida. Então Paulo diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora eu estou, é como se Paulo dissesse: meu coração está preenchido, agora eu tenho regozijo, prazer, no meu Senhor, que tem reservado para mim uma coroa, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Você vê que Paulo enxergava algo que muitos e muitos irmãos não enxergam. Seguindo, em Hebreus capítulo 13, esses que morreram na fé, sem ter obtido as promessas, peregrinos, além de ver, eles saudavam as promessas. Então você tem aí, saudando, o sentido dessa palavra aí, irmão, é ânsia e saudade. Ânsia e saudade.
Em outras palavras, se nós quisermos trazer para a nossa experiência hoje, nós podemos chamar isso de um maranata, irmão. De um maranata. Os peregrinos são aqueles que vivem com saudades do Senhor. São aqueles que vivem com uma ânsia por vê-lo. Nosso irmão citou o Otmani, e há um lindo cântico desse servo do Senhor, chamado Desde Betânia. Muitos irmãos adoram ao Senhor com esse cântico. E esse cântico revela para nós o coração do irmão Ni. Aquele coração que desde que o Senhor ascendeu em Betânia aos céus, ele ficou aguardando ansiosamente, cheio de saudades. Ele diz que ele não podia ter prazer em nada aqui, porque o Senhor não estava aqui. Então, aquelas notas tão pulsantes de um coração que tinha um só amor, um coração tão simples, que tinha um só amor, desprendido de tantas coisas. Um coração simples. Terceira marca, eles não somente viam, saudavam, mas confessavam. Confessando. O peregrino é alguém que vê, que saúda com saudades e ânsia essas promessas. E que promessas, irmãos, são essas? São as promessas ligadas ao propósito, à consumação do propósito do Senhor, sua vinda, sua eminente vinda, essa que nós estamos aguardando. Então, terceira marca, confessando, e esse confessar aí, fala de um testemunho fiel em um ambiente hostil. Fala que os peregrinos, parece tão simples para nós confessarmos a respeito do nosso Senhor aqui, nesse ambiente tão favorável, irmão. Ninguém vai se opor à sua confissão aqui. Esse é um ambiente tão favorável. Mas os peregrinos, eles confessam com sua vida, com suas prioridades, com o que eles buscam. Porque, irmão, você não precisa dizer nada. A maneira que você e eu vivemos é um testemunho do que ocupa o nosso coração, do maior amor dos nossos corações. Alguns de nós amam o trabalho e, portanto, eles trabalham muito. Eles são tão bem-sucedidos. Eles racionalizam que, sendo assim, eles se dedicam a isso para que outros possam se dedicar a outras coisas. Então eles trabalham, e isso nunca tem fim. Mas desconhecem aqueles segredos do coração que depende exclusivamente do Senhor, e que têm aprendido que o sustento para os seus, o Senhor dá enquanto dormem. Mais uma marca, além de confessar, no verso 14, parte final, diz que eles estão procurando uma pátria. Os que falam desse modo manifestam. Será que o nosso falar manifesta o nosso anseio e anelo por uma pátria? Será que nós manifestamos que estamos procurando tudo que nós temos, irmão? Tudo que nós somos, nós dispomos para procurar uma pátria. Será que é esse o anelo do seu coração e do meu? Nossa vida é simples assim? Ou não? Será que nós temos preferido é que o Senhor tarde? Porque nós ainda temos muitos planos, muitos sonhos, muitas coisas a conquistar, e quanto mais o Senhor tardar, melhor. E nós então ficamos atemorizados, gostamos de especular sobre essas questões da vinda do Senhor, mas é apenas especulação, porque essas verdades não mudam e não penetram os nossos corações, de modo a tornar nossos corações inteiros para Deus. Mais uma marca,
eles procuram, e o verso 16 tem uma expressão tão preciosa aí, aspiram, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles. Veja isso, irmão. Veja se isso não sonda os nossos corações. Será que há o sentido dessa palavra aí no original é esticar-se para agarrar algo. É o sentido dessa palavra aí, aspiram. Eles se esforçam e se esticam para agarrar algo. E desses, Deus não se envergonha. Ele não se envergonha de ser chamado seu Deus. Você vê que o Senhor se identifica com esses peregrinos. Ele não se envergonha de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. 5 marcas. Agora, nos 5 minutos que nós temos, eu gostaria que você fosse a Hebreus capítulo 6. Mateus capítulo 6, Sermão do Monte. E eu gostaria também de só citar para você 6 características de um coração dividido. O Senhor vai nos ajudar tanto aí nesse capítulo 6, aliás, em todo o Sermão do Monte. Mas eu gostaria de mostrar para você 6 marcas de um coração dividido no capítulo 6, para que o Senhor nos ajude ainda um pouco mais. Então vamos à primeira marca. Capítulo 6 começa assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Guarda essa expressão. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Qual é a primeira marca de um coração dividido? Externalismo. Externalismo, que pode ser identificada pela expressão serdes vistos por eles. Uma vida que traz como finalidade ser visto pelos outros, exclusivamente visto pelos outros. Há uma frase dos puritanos, irmão, que aprenderam tanto a respeito de ter um coração integral para Deus, que resume um pouco disso, e a frase é a seguinte, que os puritanos repetiam isso: queremos viver a vida como se o nosso único público fosse Deus. Queremos viver a vida como se o nosso único público fosse Deus e somente Deus. Externalismo é marca de coração dividido. Uma vida preocupada com a opinião dos outros, irmãos. Nós estamos bem se os outros falam bem de nós, se as opiniões são boas. Essa é marca de um coração dividido, que prioriza, valoriza o externalismo. Segunda marca de um coração dividido, seguindo o verso 2, o Senhor vai falar de esmolas. Então, você conhece o texto, e ele vai falar um pouco a respeito disso. O verso 4 ele diz assim: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. No verso 2 ele diz: os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, dão esmolas para serem glorificados pelos homens. Então eles buscavam uma atitude que pudesse gerar um destaque para eles entre os homens. Então nós vamos chamar essa segunda marca aí de competição. Irmão, nós somos tão competitivos em tudo. Nós queremos nos apresentar em todos os níveis melhores. Os que têm um coração dividido são extremamente competitivos. Sabe qual é o problema, irmão? É que essa é uma característica destacável nos nossos dias, valorizada.
Se você vai fazer uma entrevista de emprego hoje, eles vão te perguntar se você é competitivo, se você tem ambição, se você tem desejo por conquistar, ser melhor. Essa é uma marca de um coração dividido, um coração competitivo, irmão. Isso na casa de Deus é uma tragédia, porque nós passamos a desconsiderar os outros. Nós queremos os melhores lugares, nós queremos ser melhores, e então o nosso coração está nisso, em competir e competir e competir. Terceira marca, a partir do verso 5, vai dizer assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nas praças, para serem vistos dos homens. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ore ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar, guarda isso, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, terceira marca de um coração dividido: muito falar, incapacidade de ouvir. Aqueles que têm um coração dividido, uma vida agitada, eles falam muito e ouvem pouco. O muito falar é marca de um coração dividido. O Senhor vai destacar isso aí, está tão claro. Eles acham que pelo muito falar, eles serão atendidos. Então que o Senhor sonde nossos corações, porque essa é mais uma marca de coração dividido, de uma vida desintegrada. Quarta marca, superficialidade. Quarta marca de um coração dividido, superficialidade. Vivermos vidas superficiais. Nós nunca cavamos, nunca permitimos que as verdades elas possam ir mais fundo nas nossas vidas. Sabe como que isso acontece, irmão? Porque as coisas nós ouvimos, entram por aqui, saem por aqui. Nós ouvimos a palavra do Senhor, não guardamos no coração, não meditamos, não oramos sobre o que foi ouvido, não oramos pela palavra recebida. Então qual é a característica que permanecerá? Superficialidade. Nós saímos amanhã, se nós perguntarmos o que o Senhor falou aos nossos corações, então nós não sabemos dizer. Alguns de nós não guardam nada. O coração é como uma bacia furada. Toda a água que vai sendo lançada, ela vai escoando, porque não retém aquilo que foi falado. Isso é marca de uma vida superficial. Superficialidade é marca de coração dividido. E o Senhor Jesus então vai falar sobre isso aí, sobre uma vida superficial. Verso 16, ele está falando sobre o jejum. Ele está falando: olha, quando vocês forem jejuar, não façam como os fariseus, que eles vão desgrenhar o cabelo, aparentar um semblante tão caído, para que demonstre para os outros que eles jejuam tanto. Mas que não seja assim, que o objetivo de vocês seja compreender em aspectos mais profundos aquilo que está no meu coração, e por isso vocês têm se privado de muitas coisas. Essa é a finalidade do jejum. Então, essa é a quarta marca. Quinta marca, hipocrisia. Também nos versos que acabamos de ler, tão destacada. Um coração, uma vida encenada, irmão. Uma vida que diante dos irmãos é de uma maneira, e em casa é de outra maneira. Uma querida irmã lá de São Lourenço, mais velha, quando eu era um garotinho,
ainda naquelas salinhas de escola dominical, contou uma história para nós assim, e segundo ela relatou para nós, essa é uma história verdadeira. Havia um pastor que então, ao final das reuniões, ele se posicionava lá mais ao final para cumprimentar os irmãos todos, e ali sua esposa por perto, seus filhinhos, e uma das suas filhinhas veio correndo e começou a puxar o vestido da mãe, a falar: mãe, eu quero ficar aqui. Ela já sabia que estava no final, o pai estava cumprimentando as pessoas, e ela fala: mãe, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. E a mãe fala: não, nós já estamos preparando para ir embora. Não, mãe, eu quero ficar aqui. Então a mãe perguntou: mas por que, filha? Ela falou assim: mas porque aqui o pai é tão diferente de lá de casa. Aqui o pai é tão diferente. Hipocrisia, irmãos. Será que nós temos vivido essa vida dupla? Uma vida tão diferente em casa. Diante dos irmãos é um cordeiro, e em casa é um leão com a esposa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre. E esse chamado para uma vida de altar e tenda inclui nossos corações serem despidos de tantas coisas, tantos alvos, tantos propósitos, para terem um único e exclusivo alvo. E nós sermos livrados de uma vida de hipocrisia. E finalizando então o capítulo 6 de Mateus, os versos de 25 a 34, o Senhor vai falar sobre ansiedade. E a ansiedade é outra marca de coração dividido. Ansiedade é uma outra marca de coração dividido. Porque os ansiosos são aqueles que se preocupam com muitas coisas. E o Senhor parece que nesses versos faz com que os nossos olhos se voltem para coisas tão simples. Então ele diz: observai as aves, observai os lírios. São coisas tão simples. As aves, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai cuida das aves. Os lírios, observai os lírios do campo. Eles, nem Salomão na sua glória se vestiu como qualquer deles, porque o Senhor cuida dos lírios. Quanto mais valeis vós. Então essa relação tão estreita com o nosso Pai cuidadoso, conforme descrito aí nesse capítulo 6. Agora, para nós encerrarmos, eu gostaria de te lembrar que nessa jornada de altar e tenda, há algo muito significativo e muito rico na tipologia bíblica. E este é o deserto. O deserto é algo, então, permanente nessa caminhada de altar e tenda. Os peregrinos estão peregrinando em um grande deserto. E aqui, irmão, talvez seja de valor nós nos lembrarmos da história daqueles israelitas. Você se lembra que quando eles saíram do Egito, havia uma jornada, isso está em Deuteronômio capítulo 1, verso 2. Moisés vai dizer assim: desde Horebe até Cades Barneia, passando pelo Seir, jornada de 11 dias. 11 dias. E se você continuar, você vai ver que você conhece a narrativa, você conhece a história, e você sabe que aquele povo não levou 11 dias, desde o Horebe até Cades Barneia, mas que eles levaram mais tempo. Eles levaram por volta de 1 ano e meio, desde Horebe até Cádiz. E ali em Cádiz, por causa do coração inadequado deles, eles desejaram, porque não confiavam exclusivamente no Senhor, então eles pediram para que o Senhor concedesse para eles o direito de enviar espias para dar uma olhada em como que era a terra. Então o Senhor concede isso. E aqueles espias vão para ali. Então nós sabemos o que aconteceu.
10 espias retornam, e o que o texto vai nos dizer, em Números, é que eles infamaram a terra perante os seus irmãos. E somente 2 disseram: eia, subamos e possuamos a terra. Mas eles foram tão rejeitados que eles quiseram apedrejar Josué e Calebe. Nós sabemos. Mas o Senhor então faz com que eles retornem, e eles vão andar em círculo, errantes naquele deserto, durante 38 anos. Andaram errantes, perderam o alvo, e andaram em círculos, durante 38 anos. O Senhor foi com eles, irmãos. O Senhor cuidou deles, durante todo aquele tempo. Mas qual a finalidade daquele deserto? Então, vamos encerrar com um versículo de Deuteronômio, capítulo 8. Qual a finalidade do deserto na peregrinação? O deserto é um instrumento de Deus para expor os nossos corações. Então, capítulo 8, veja o verso 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho, de toda jornada, de toda peregrinação, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Qual a finalidade? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Então o deserto cumpre na nossa caminhada a finalidade de expor os nossos corações. Nós não podemos nos esquecer disso quando abordamos o altar e a tenda. Nós estamos em um grande deserto, irmão. Num deserto não há nada, absolutamente nada, mas nós nos agarramos a tantas coisas. Parece que a areia do deserto brilha tanto para nós, e nós nos agarramos a tantas coisas. É apenas areia, não significa nada, não tem nenhum valor, mas parece que para nós tem tanto valor, porque quando o Senhor nos convoca para deixarmos para trás, para tirarmos o peso, irmão, isso dói tanto, porque nós amamos tanto essas coisas que adquirimos no deserto. Que pela graça do Senhor, nossos olhos sejam abertos, nosso coração seja levado a uma simplicidade maior, nosso coração seja conduzido a uma integralidade para Deus, um coração inteiro, que tem um só alvo, um só anelo, uma só paixão. Assim o Senhor ensinou Abraão, e Ele deseja ensinar você e eu. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, bendizemos o Teu nome, agradecidos por essa disposição que o Senhor tem para conosco, o Teu povo, por ter o Senhor nos conduzido nesses dias e falado tantos princípios ao nosso coração. Ó Senhor, nos ajuda para que nós não sejamos apenas aqueles que têm uma mente cheia, mas sejamos aqueles que têm um coração quebrantado, Senhor, uma vida de arrependimento, em tantos princípios que reconhecemos
precisamos responder. Ajuda-nos nessa caminhada, para que sejamos aqueles que veem o que outros não têm visto, que contemplam a cidade celestial, que anseiam e têm saudades de Ti, Senhor, que têm uma confissão nos seus lábios e na sua vida, que vivem uma vida com tudo que têm, tudo que são, em favor de procurarem por essa pátria, e que aspiram, Senhor, aspiram por aquele dia em que nos encontraremos contigo. Obrigado por esse teu falar nesses dias ao coração de cada um de nós. Nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.